Como pode que duas economias que um dia foram tão parecidas acabaram seguindo caminhos tão, mas tão diferentes? Essa é a história do Brasil e da Coreia do Sul. Uma verdadeira encruzilhada industrial que, no fim, definiu o destino de duas nações. Olha, o contraste é realmente impressionante. Se a gente voltar lá para 1980, Brasil e Coreia do Sul tinham uma base industrial bem parecida. Os dois estavam naquele processo de catching up, sabe? Correndo atrás para alcançar os países mais desenvolvidos. Agora, avança a fita para os dias de hoje. A diferença na produção de tecnologia e na complexidade da economia dos dois é, assim, um abismo. O que será que aconteceu nesse meio tempo? Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a história dessas duas economias. Depois, vamos analisar o momento da grande divergência. Aí, partimos para um diagnóstico institucional para entender o porquê disso tudo. E, por fim, a gente olha para o novo plano industrial do Brasil e para os desafios que ele tem pela frente. Então vamos lá. Tudo começa com essa história de duas economias. Para entender por que os caminhos se separaram, a gente precisa voltar para o começo, quando o Brasil e Coreia do Sul estavam numa jornada de industrialização bem parecida. Pensa assim, entre os anos 50 e 80, os dois países apostaram forte na industrialização, com o Estado liderando o processo. E deu certo por um tempo, viu? Eles conseguiram construir suas indústrias nacionais, diminuir a distância tecnológica, eram vistos como os países recém-industrializados da época. Só que esse caminho paralelo não durou para sempre. A gente chega agora no momento decisivo, a grande divergência. Os anos 80 foram o ponto de virada, uma verdadeira bifurcação na estrada que selou o destino dos dois. E essa separação foi se desenrolando ao longo de 40 anos. Nos anos 80, um novo paradigma tecnológico, a microeletrônica, começou a separar os caminhos. Nos anos 90, a Coreia pisou fundo no acelerador da alta tecnologia, enquanto o Brasil ficou para trás, estagnado. Nos anos 2000, a Coreia já era líder em tecnologia. E o Brasil? Bom, o Brasil vivia o boom das commodities. E aí, na década de 2010, o abismo entre os dois já era gigantesco. E os números? Os números não mentem. Vamos pegar o Índice de Complexidade Econômica, o ICE, que basicamente mede o conhecimento que um país consegue colocar nos seus produtos de exportação. Em 1998, a Coreia estava em 25º e o Brasil em 30º. Perto, né? Mas olha o que aconteceu. Em 2014, a Coreia deu um salto inacreditável para o 5º lugar, enquanto o Brasil caiu para 32º. A diferença de trajetória ficou escancarada. Para visualizar isso melhor, imagina um grande mapa com todos os produtos que existem no mundo, o espaço de produtos. Entre 81 e 2014, a Coreia do Sul se moveu com tudo para o centro desse mapa, onde estão as coisas mais complexas e sofisticadas. Máquinas, eletrônicos, químicos. E o Brasil? Bom, a produção continuou diversificada, mas não ficou mais sofisticada. Ficou ali na periferia do mapa. Ok, chegamos à pergunta de $1 milhão. Por que os caminhos se separaram? A resposta, segundo a análise, está num diagnóstico institucional. Numa batalha silenciosa entre dois instintos econômicos bem diferentes. Para entender essa batalha, a gente precisa conhecer os dois lados. De um, o instinto de workmanship, que a gente pode chamar de instinto construtivo. É aquela vontade de inovar, de melhorar a produção, de construir coisas. Do outro lado, o instinto predatório, que é o impulso de capturar riqueza por meios financeiros, de ganhar dinheiro sem necessariamente produzir algo novo. Basicamente, é a luta entre o construir e o apenas extrair valor. E as escolhas políticas de cada país acabaram alimentando um desses instintos. A Coreia do Sul apostou todas as fichas no work-shipment, política industrial forte, investimento pesado em pesquisa, criou seus gigantes nacionais de tecnologia, os chaebols. Já o Brasil, o Brasil acabou seguindo um caminho que favoreceu o instinto predatório. Um modelo industrial que já não funcionava mais, juros altíssimos que beneficiavam o mercado financeiro e uma abertura de mercado feita meio às pressas. O resultado? Uma dependência cada vez maior das commodities. E todo esse diagnóstico do passado nos joga direto para o presente e para a tentativa atual do Brasil de finalmente forjar um novo caminho com seu mais recente plano industrial. É este aqui, o Plano Nova Indústria Brasil, uma aposta ambiciosa para tentar reverter décadas de desindustrialização. A estratégia é ser guiado por missões bem claras para o futuro. E que missões são essas? São 6 grandes frentes. Temos cadeias agroindustriais sustentáveis digitais,
um complexo industrial de saúde mais forte, infraestrutura e mobilidade sustentáveis, transformação digital para aumentar a produtividade, bioeconomia e transição energética e, por fim, tecnologias para soberania e defesa nacional. Tá, mas como colocar isso de pé na prática? O plano aposta em 4 ferramentas principais. Primeiro, usar o poder de compra do governo com compras públicas estratégicas. Segundo, usar financiamento e incentivos fiscais para direcionar o investimento privado. Terceiro, uma reforma regulatória para facilitar a vida de quem produz. E quarto, políticas de propriedade intelectual para incentivar a inovação. Com o plano na mesa, a gente chega na reta final da nossa análise, o caminho à frente. E a grande pergunta que fica no ar é: será que dessa vez dá para superar as armadilhas do passado? Essa é a questão central, não é? O novo plano industrial do Brasil tem chance de ter sucesso onde tantos outros esforços simplesmente patinaram? Tem uma citação do material que a gente analisou que, olha, acerta em cheio no problema. Diz o seguinte: romper com as condições de desenvolvimento estabelecidas requer ações efetivas do Estado, inibindo instituições que procurem manter o status quo. Isso deixa claro que a batalha não é só econômica, é uma briga contra forças bem estabelecidas. No fim das contas, a história toda se resume a isso. O futuro do país depende de uma virada de chave fundamental: sair de uma economia movida pelo instinto predatório para uma economia guiada pelo instinto construtivo, o de workmanship. A grande questão que vai definir as próximas décadas é: qual dos dois instintos vai vencer essa batalha?